Olá, 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 entre seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da ICJK Intercâmbios. Para quem não me conhece, prazer. Eu sou a Jaque Abreu, sou a fundadora aqui da ICJK. Somos uma consultoria especializada em estudos, tanto em Portugal quanto Espanha. E hoje eu trouxe a doutora Ana Costa, ela é nossa advogada parceira aqui da ICJK e auxilia nós, vai auxiliar você, né, que deseja uma consultoria jurídica, tanto para estudo, quanto para trabalho, quanto outros tipos de visto que tem aqui em Portugal. Ana, muito obrigada pelo convite, para esclarecer um pouquinho referente a esse novo visto, né, de busca de trabalho aqui em Portugal. Você está bem? Keline, muito obrigada. Eu que agradeço pelo tempo disponibilizado, de gastar aqui esse tempinho com vocês, que com certeza vai ser muito útil, e esclarecer alguns pontos dessa nova lei, tá? Tem muitos pontos aqui interessantes, que valem a pena ressaltar, muitas dúvidas ainda, e espero que a gente consiga aqui nesse tempinho esclarecer todos os pontos mais importantes. Sim, perfeito. Sobre a doutora Ana, ela é advogada aqui em Portugal e também aí no Brasil, já mora em Portugal desde 2018. Ela veio para cá para estudar também na Uninho, né, a nossa faculdade, que eu também, para quem não sabe, estudei lá, somos mestre pela Universidade do Minho, e vamos começar pelo tema, né? Ana, explica um pouquinho mais referente a esse novo visto de busca de trabalho, por favor. Então, Jaqueline, esse novo visto, ele é um tipo de visto que estava a ser muito aguardado pelos brasileiros, principalmente. Nós sabemos que a quantidade de pessoas que têm vindo para Portugal em busca de emprego, em busca de uma melhoria de qualidade de vida, esse número tem sido bastante expressivo e aumentou consideravelmente nos últimos anos, nomeadamente no último ano. Enfim, esse novo visto, eu imagino que foi um movimento do governo português, mesmo no sentido de socorrer a essas pessoas que vinham sem um tipo de visto, porque o visto de trabalho por si só, ele não é um visto muito fácil, né? Existe a necessidade de você já ter sido contratada por uma empresa portuguesa antes de você solicitar o visto. Então, já era um visto que não era muito acessível. Então, esse novo visto, o visto para procurar trabalho, eu percebo que foi uma manobra mesmo do governo português de facilitar a vida dessas pessoas que estavam vindo como turista e chegando aqui, passando pelo processo de manifestação de interesse, que a gente sabe não é um processo rápido, não é um processo fácil. Mas aqui, em linhas gerais, esse novo visto para procura de emprego, ele vai ter um prazo de 4 meses, ok? 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, ou seja, no total, ele vai ter um prazo de 6 meses. Então, no caso, se a pessoa pretende somente vir a Portugal para procurar um emprego, para se estabelecer aqui profissionalmente, esse é o visto mais adequado, tá? Esse é um visto que tem aqui algumas facilidades. É, Teve agora um decreto regulamentar, que é o decreto 4 de 2022, que ele trouxe algumas linhas gerais que estávamos ainda sem compreender, mas ele trouxe aqui as diretrizes básicas referentes à alteração da Lei 23 de 2007, né, que é a lei que regulamenta a vida aqui dos estrangeiros em Portugal. Então, segundo esse decreto regulamentar, o processo do pedido de visto, como a gente já sabe, por óbvio, tem que ser sempre solicitado no país de origem, tá? Isso é importante, porque eu sempre recebo a mesma pergunta: posso pedir o visto em Portugal? Não pode. O visto é um processo que só pode ser solicitado no país de origem. Então, pronto, solicita o pedido do visto no Brasil. No Ele tem uma facilidade na questão. No Desculpe? caso, desculpa, no consulado português, desculpa, é porque só para as pessoas entenderem que tem que ser no consulado português do seu estado, da região que atende. Exemplo, se é São Paulo, consulado português de São Paulo, né? Exatamente, exatamente. Salientando que esse processo de visto, na verdade, ele é gerido por uma empresa à parte, né? Em conjunto com o consulado e conjunto com o CEF, que é a VFS. Mas pronto, o processo tem que ser realmente, como eu já tinha dito e como a Jaque aqui salientou, sempre no Brasil, tanto no consulado, ali por meio desse processo junto à VFS. No ato do pedido, nós temos que comprovar
Isso que eu achei, muito bom, porque foi uma facilidade considerável a questão da subsistência. Em via de regra, Jaqueline, num visto qualquer, num visto D7, por exemplo, que é para aposentados ou reformados, a questão de comprovar os meios de subsistência, a lei exige que você apresente no mínimo 12 salários mínimos portugueses. Isso acaba por inviabilizar, o interesse de muitas pessoas. No caso do visto para procura de trabalho, esse valor ele foi reduzido, então você precisa comprovar no mínimo 3 salários mínimos portugueses. Atualmente, esse salário é de 705 euros. Então, convertendo para real, na cotação de hoje, daria aí por volta de R$ 11.500. Tá? Que particularmente eu não acho que seja um valor alto, ao contrário, se você pretende migrar para outro país, você tem que ter em mente que você precisa de uma reserva financeira. E 3 salários mínimos, eu vou lhe ser bem sincera, eu ainda acho assim um valor bem razoável, tá? Pronto. Então, teve essa questão aí da facilidade dos meios de subsistência. Aliado a isso também, uma coisa que nós não tínhamos, que só tivemos, na verdade, conhecimento agora que saiu o decreto regulamentar, é que antes do pedido do visto, o solicitante ele tem que solicitar, na verdade não é solicitar, mas preencher um requerimento, um formulário junto ao IEFP. O IEFP é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui em Portugal. Quando saiu a alteração da lei lá no mês de agosto, não tinha sequer informação sobre isso. Essa questão veio a ser regulamentada agora no decreto regulamentar. Então, tenhamos em mente que tem que ter essa questão dos rendimentos, tá? Do meio de subsistência, que são 3 salários mínimos. Também essa informação junto ao IFP, é um formulário, nós ainda não sabemos, porque o site ainda não consta esse formulário, para que a gente consiga aqui ter informações gerais, mas em princípio deve ser só mesmo os seus dados pessoais e as suas habilitações. Onde você já trabalhou, o que você já estudou, enfim. E uma questão, não sei se você vai perguntar sobre, imagino que sim, mas já vou aqui me adiantar. Esse tipo de visto ele não permite o reagrupamento familiar, tá? O reagrupamento familiar nesse visto ele não é aceito. Então, se você pretende vir a Portugal, tenha em mente que você não pode trazer sua família a princípio, pode trazer a posteriori, mas como só com visto não vai ser possível. Vamos colocar esse ponto sobre o reagrupamento familiar como uma desvantagem, né, para uma pessoa que quer vir para cá e trazer a família, a princípio ela não vai conseguir. Só futuramente, depois que ela conseguir oportunidade de trabalho, tiver o título de residência, que a família vai poder vir aqui para Portugal, né? Exatamente, exatamente isso. O reagrupamento familiar, que é a maneira, então, que a pessoa pode trazer o titular do visto, pode trazer sua família, com esse tipo de visto não vai ser possível. Só mesmo depois, como mesmo você salientou muito bem, só mesmo depois da emissão da autorização de residência. Depois que você tiver contratado, depois que você tiver autorização de residência, aí é que você pode fazer o reagrupamento familiar. E como você falou, realmente eu vejo mesmo como uma desvantagem desse tipo de visto, porque aqui rapidamente, para a gente também não mudar aqui muito o foco do tema, mas essa lei, ela também trouxe uma facilidade para os outros tipos de vistos. Então, visto de estudante, visto de reformados, quer dizer, desculpe, aposentados, visto de aposentados, enfim, esses tipos, outros tipos de vistos, já será possível fazer o reagrupamento logo no pedido do visto, mas, novamente, o visto para procura de trabalho não vai ser possível. Sim. Ah, então é bom saber disso, que o visto de aposentado ou visto de estudante já permite. Vai ser um outro tema, um outro vídeo que nós vamos discutir a respeito, mas já adiantando, já permite o estudante, né, vir já com a família ou o aposentado vir com a família aqui em Portugal, já solicitar ambos os vistos juntos, né, tanto de reagrupamento quanto, exemplo, o de estudante. E isso vai Exatamente. facilitar e muito. Ana, além da comprovação dos 3 salários mínimos portugueses, quais os documentos a mais que é necessário na hora de solicitar o visto? Bem, para esse novo tipo de visto, Jaqueline, o visto para a procura de trabalho, serão necessários alguns documentos. Não cabe falar aqui uma lista exata, o rol taxativo de documentos, mas eu preciso salientar que
PB4, o passaporte, um comprovante de morada, nisso pode ser um termo de responsabilidade de alguém que já mora aqui e que assine, né, e que se comprometa pelo titular do visto. Agora, o documento que eu preciso realmente salientar aqui é que, com o pedido do visto, precisa se apresentar a passagem de vinda e a passagem de volta, tá? Então, a pessoa que vai solicitar o visto, ele já tem que, pelo menos, deixar comprada a passagem, tanto para vir quanto para voltar, claro, obedecendo essa janela de tempo aí que nós falamos, entre 4 e 6 meses. Quando sairá esse novo visto? A partir de quando podemos aplicar? Então, Jaqueline, essa é a pergunta que eu acho que todo mundo quer a resposta. A princípio, a lei, ela estabelece que os novos vistos já poderão ser solicitados em novembro, início de novembro. A lei foi publicada no Diário Oficial, desculpe, a lei não, o decreto regulamentar foi publicado no Diário Oficial agora dia 30 de setembro. Então, nós temos aí finalzinho de outubro, dia 31 de outubro, início de novembro. Então, vamos colocar, estabelecer aqui 1º de novembro. Então, assim, a partir do 1º de novembro, a gente já vai poder solicitar os vistos. Porém, eu gosto muito de salientar isso, que isso é importante, que as pessoas entendam que, ainda que a lei, ainda que a alteração da lei, ainda que o decreto tenham trazido as diretrizes gerais, os princípios, enfim, nós ainda temos que ver como que isso vai acontecer diante de casos específicos, porque cada caso é um caso, cada caso tem uma particularidade, enfim, são nuances assim que a gente sabe, no dia a dia a gente sempre tem aquele cliente que tem uma situação específica, enfim. Então a gente vai ter que aguardar ainda como que tudo isso vai acontecer. Mas eu imagino que não vamos ter problema, realmente é aguardar aqui o sistema, como é que funciona, a gente sabe que aqui em Portugal as coisas funcionam numa certa velocidade, enfim, mas aguardar mais um pouquinho. Órgãos, Pelo né? menos está tudo encaminhado para isso. Sim, assim, para todos estarem cientes que aqui em Portugal as coisas não são tão rápidas, dinâmicas igual no Brasil, as coisas aqui são mais morosas. E quando vocês chegam aqui, que vocês começam a compreender, a partir do momento da consultoria, nós vamos explicando, a gente passa todas as diretrizes, né? Porque o foco nosso é para que vocês venham para cá de uma forma segura, de uma forma regular. Mas aqui no dia a dia, no final, vocês acabam aprendendo a respeito. Então, perfeito. Ana, muito obrigada pela sua contribuição aqui na ICJK. E para você que está querendo um apoio jurídico, uma ajuda relacionado a esse visto, está aqui o nosso contato aqui embaixo da ICJK Intercâmbios. E nós temos pacotes especiais para você referente a esse novo visto, para te auxiliar, para você vir aqui para Portugal de forma segura e, claro, legal. Então é isso, muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Jaqueline.